Olá, estamos na nossa sala de leitura. Para você apreciar uma obra, você precisa extrair o seu conteúdo, porque a leitura é muito prazerosa e este prazer você só consegue senti-lo quando você tem condições de usufruir destes momentos. Naturalmente que nem todos dispõem de tempo, porque estão correndo daqui para lá, de lá para cá, mas sempre que possível, você procure realizar a sua leitura em um ambiente agradável. Muita gente diz assim: André, eu não gosto de ler, não consigo, eu durmo. É claro, vai ler em condições desfavoráveis. A leitura, para ela ser útil, para ela ser interessante, ela precisa dar ao leitor este paladar gostoso. Então, quando você vai realizar isto, você vai começar, procure um ambiente silencioso, iluminado. É claro que não precisa muitas vezes ter o que você está vendo aqui, uma prateleira com livros, uma poltrona, não, mas a iluminação é muito importante. Sem ela, você ficará cansado, você terá sono. Uma poltrona, uma cadeira confortável, sem ser convidativa para o sono, também é útil, porque você não se cansará logo na leitura. Todo o desconforto que o seu corpo sente, você vai relacionar com o momento de ler. E isso é ruim, porque você não terá prazer para desfrutar o que está no livro. Então a nossa sala de leitura começa hoje analisando a obra de André Luiz. Você viu na abertura do nosso programa que estaremos ao longo destas realizações procurando tirar o máximo que for possível no tempo que dispomos desta leitura. André Luiz é muito rico e em cada página nós encontraremos grandes ensinamentos. Mas, começando, todo o livro em geral traz uma introdução. Um dos defeitos do leitor é não gostar disto, não é? Não gostar de começar pelo começo. Já quer ir lá no miolo, onde está a história principal. Mas o livro Nosso Lar, ele traduz, já desde as primeiras páginas, ensinamentos bastante reveladores. Dissemos no bloco anterior que a obra de André Luiz pode ser lida de diversas formas. Você pode ler o livro Nosso Lar como uma história interessante, uma história que tem um enredo. Você pode lê-lo como um conjunto de ensinamentos, que também é uma forma um pouco mais profunda de fazer a leitura, retirando detalhes daqui, detalhes dali, ensinamentos espirituais. Mas você pode ler também o livro Nosso Lar como um livro revelador. Por detrás da letra existe o Espírito. Daí o nosso programa chamar-se O Espírito da Letra. E então nós vamos selecionar determinadas passagens para que você descubra onde está o Espírito da Letra. Como é que vamos fazer isto? Começando. O começo do livro não está no primeiro capítulo. Se você vai à obra Nosso Lar, você verá que há duas comunicações que antecedem o início da história. Uma delas, a primeira, é do Espírito Emmanuel. Ele traz informações muito interessantes. Ele apresenta o autor, que logo depois será responsável pela obra. Emmanuel, que foi o mentor espiritual da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que definia que espíritos poderiam ou não usar a mediunidade deste nosso querido e inesquecível médium mineiro para trazer a sua mensagem. Emmanuel, que era aquele que tinha o controle de qualidade de toda a obra, como um planejador da divulgação espírita através de Chico, ele apresenta o espírito André Luiz. E é muito interessante porque em um outro livro, que se chama Voltei, o espírito irmão Jacó, ele diz, quando ele, espírito de Jacó, queria escrever pelo Chico, e tendo ido a Pedro Leopoldo, onde Chico vivia,
não conseguiu fazê-lo de imediato, irmão Jacó protesta mentalmente, dizendo, poxa, mas o André Luiz escreveu através do Chico, por que que eu não posso? E o mentor, que provavelmente era Emmanuel, que estava ali ao lado dele, captando o pensamento, assim, inconsolado, quase rebelde de irmão Jacó, responde a ele dizendo, você não se esqueça que André Luiz esteve junto de Chico diuturnamente por 700 dias. O espírito André Luiz fez, durante 2 anos aproximadamente, uma ligação diurna e noturna com o médium mineiro para fazer uma sintonização adequada, a fim de que a sua mensagem pudesse chegar com toda a sua riqueza aos leitores. Então, André Luiz é este espírito que vai falar com Chico. E nós estaremos hoje analisando a primeira mensagem na nossa sala de leitura. Veja só que interessante. Emmanuel nos fala o seguinte, acompanhe no texto. O título é Novo Amigo. Vamos pegar então uma passagem. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Emmanuel já começa a explicar quem é o espírito André Luiz, porque certamente o leitor iria querer identificá-lo. Sabendo que se trata de um espírito que vai contar uma história que ele viveu, quem foi este? E nós vamos ver Emmanuel, já na mensagem inicial do livro, explicando ao leitor como é que esse espírito irá se apresentar. No próximo bloco, esteja conosco, que nós estaremos esmiuçando um pouco mais a mensagem deste novo amigo que Emmanuel nos apresenta.